paz do Senhor Jesus, amados e queridos irmãos, este é o momento falando de Jesus e hoje o Espírito Santo de Deus nos trouxe uma mensagem ao nosso coração. Mas antes vamos aos agradecimentos. Quero agradecer primeiramente ao Pai, Filho e Espírito Santo pela oportunidade de estar falando do seu amor e da sua graça e da sua infinita misericórdia. Em segundo lugar, quero agradecer a você, querido ouvinte, que tem assistido os nossos vídeos, que tem acompanhado os nossos vídeos, que tem se alimentado da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Também quero agradecer a todos os meus amigos que têm acompanhado. Deus abençoe vocês e a sua família. Hoje eu não vou ditar o nome de um por um, mas agradeço a vocês que têm acompanhado, amados. E também quero agradecer ao canal Artes em Tricô com a Malete Golatti. Entre no canal, curta, compartilhe, dê o seu like, se inscreva, que Deus vai estar abençoando a tua vida. Também ao canal Examinando as Escrituras com o nosso amado irmão Luiz Aquino. Deus abençoe, irmão Aquino, Deus abençoe teu ministério, Deus abençoe o teu canal, que cresça e que muitas almas sejam ganhas através dele para a honra e glória do Senhor, e que você seja cada vez mais usado pelo Espírito Santo de Deus. Nós estamos gravando vídeo em casa e muitas vezes sai alguma voz, algum ruído, que a família é meia grande, mas graças a Deus pela nossa família, né, amados? Vamos ao momento da mensagem, que está no livro de Romanos 8. O título da mensagem é: Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que está no Evangelho de Romanos 8, primeiro, amados. Mas muitas pessoas usam só esse versículo e frisam esse versículo e não falam e não explicam como fazer, não explicam o conteúdo da mensagem. E agora que o Espírito Santo de Deus possa tocar a nossa boca para falar o que o Senhor precisa passar para nós nesta noite, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, vírgula. É o mesmo versículo, que não ando segundo a carne, vírgula, mas segundo o Espírito. No 2. Eu quero falar primeiramente daqui, ó. Portanto, vírgula, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sempre as pessoas falavam isso, mas não diziam por quê. O porquê, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tem pessoas que vivem na carne, vivem xingando palavrão, vivem falando coisas que entristecem o Espírito Santo. Será que o Espírito Santo pode habitar dentro do coração de pessoas assim? Talvez pode, mas ele se entristece porque ele é sensível, ele se afasta, ele se retém, ele se distancia, amados. Vamos vigiar nas nossas palavras, vamos vigiar nas nossas atitudes. Às vezes a gente tem o pavio curto, a gente quer chutar o balde. Somente o Espírito Santo para nos conter. Na palavra do Senhor diz que nós temos que andar em espírito, já preguei aqui, para não cumprir os desejos da nossa carne, porque a nossa carne luta contra o Espírito, amados, para nós não fazer o que nós queremos fazer. Muitas vezes, vou jejuar, vou orar, vou ser mais fiel, faço um monte de plano. Chega na hora, não consigo fazer nada e faço tudo o contrário daquilo que eu falei que ia fazer. Falo assim porque às vezes acontece comigo, muitas vezes acontece comigo, mas
No 2, porque a lei do Espírito de vida, vírgula, em Cristo Jesus, vírgula, me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida, vírgula, em Cristo Jesus, o Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O Senhor Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Sim, a lei do Espírito de vida o Senhor nos deu. Esta lei que nos dá vida e que nos livra do espírito de morte, do pecado e da morte. Porque o pecado, amado, produz a morte. Por isso que nós temos que se afastar do pecado, vigiar, procurar arrumar as coisas com Deus, senão leva à morte os nossos pecados. A palavra do Senhor diz que nós morreremos nos nossos pecados se nós não se arrepender. No 3, porquanto que era impossível a lei, vírgula, visto como estava enferma pela carne, vírgula, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado, vírgula, pelo pecado condenou o pecado na carne. Sim, o seu Filho veio em semelhança o quê? De homem. De homem, nós temos pecado. Mas o Senhor Jesus, ele não pecou, ele não tinha pecado. Há pessoas que falam que Jesus tinha pecado e inventam coisas. Como Jesus disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Tem pessoas que falam coisas e não sabem o que estão falando. Que o Senhor os perdoe e abra os olhos deles para que eles vejam a verdadeira fé, o verdadeiro amor, o verdadeiro Senhor da nossa alma e da nossa vida. 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, vírgula, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amados, vamos viver em Espírito para não cumprir os desejos da carne. Se você viver em Espírito, a tua carne vai ser mortificada e o teu espírito vai receber vida em nome de Jesus. 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Quem anda segundo o Espírito quer ler a Bíblia, quer orar, quer jejuar, quer falar de Jesus, quer pregar o amor do Senhor, mas aquele que quer viver segundo a carne só quer pecar, só quer se prostituir, só quer fazer as coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus. 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, viu? Quando a gente está na carne, a gente xinga, a gente faz coisas que entristecem a Deus, amados. Quem está na carne não agrada a Deus. 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Imagine, se o Espírito de Deus está em nós, nós não podemos fazer o que nós queremos. Nós não podemos perder a nossa paciência. Às vezes acontece, nós somos carne, mas se nós estivermos na carne, nós vamos fazer isso. Só Deus para ter misericórdia do ser humano. No 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. 9. Vós, porém, não estar na carne, que já li. 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre vós
dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. É o Espírito Santo que nos dá vida. Aquele que tem o Espírito Santo respira o ar, o cheiro de Cristo. Aquele que tem o Espírito Santo tem o brilho na face. Quantas pessoas que conhecem nós só pelo brilho. Você é cristão, você serve a Deus, sim. E aqui, amados, também fala na palavra do Senhor no 12 que nós sempre temos que ser guiados pelo Espírito de Deus. Aquele que está no Espírito tem que ser guiado pelo Espírito. De maneira, irmãos, que somos devedores na carne, não a carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. O Espírito Santo vai. Se você está com o Espírito Santo dentro de você, as obras da carne serão mortificadas e você terá vida em você. Glória a Deus por isso. No 14, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Olha só, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha, o Espírito Santo, obrigado Espírito Santo, que está dentro de nós, ele testifica que somos filhos de Deus. Glória a Jesus. No 17, para terminar, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Sim, muitas vezes padecemos por aflições, tribulações. Vamos nos preparar para estar firmes. E o que tiver que vir, que venha. Se precisar morrer pelo amor do Senhor, que o Espírito Santo de Deus nos dê a graça de morrer pelo amor do Senhor Jesus. Amém? Que mensagem poderosa, que mensagem maravilhosa, que exortação poderosa que o Espírito Santo nos trouxe. Obrigado, Espírito Santo. Vamos orar. Pai, poderoso Espírito Santo, nós te damos graças, Senhor, por esta mensagem que o Teu Espírito nos trouxe, trazendo alegria ao nosso coração, trazendo esperança. Obrigado, Espírito Santo. Vivifica-nos para que a nossa carne seja mortificada. Sim, que possamos ser guiados por Ti, Espírito Santo. Guia a nossa vida, conduz o nosso caminho. Vai, Espírito Santo. Tenha total liberdade dentro de nós para agir, para fazer, para instruir. Sim, Espírito Santo, que essas palavras não sejam minhas, mas as Tuas palavras, que o Teu povo sinta um renovo espiritual ao ouvir a ministração do Teu Espírito na minha boca, Pai. Muito obrigado, Senhor. Fica com o Teu povo, cura todas as enfermidades. Toca, Espírito Santo, naquele que está doente. Toca na vida do João Miguel, Senhor, da Silva Golate, essa criança que está doente, Pai, em nome de Jesus, que seja as Tuas mãos, Tecamará, Baxandarácia, tocando, Senhor, e repreendendo essa enfermidade, porque eu sei, meu Pai, que é para a glória do Teu nome, Pai. Fica nesta casa, fica neste lugar, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo, a paz do Senhor Jesus.